Queridos, queridas, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, espero que vocês estejam ótimos, ótimas, prontos, prontas para darmos início a uma aula em que eu vou conversar com vocês sobre o poder das apresentações. É verdade que nós estamos, em certa medida, a todo instante nos apresentando. Quando a gente pensa de forma específica na conexão das apresentações com a advocacia, fácil constatar que existe um elo muito claro no poder desta relação. Afinal de contas, seja na prospecção dos clientes, seja no atendimento, seja em meio às diligências, ou ainda quando de fato a necessidade de exaltação da oralidade se faz presente, é muito importante que saibamos nos apresentar. E o primeiro passo para que a gente possa considerar, perceba, a apresentação de alguém como uma apresentação poderosa é termos a clareza sobre o que comunicamos. E não bastasse termos a clareza sobre o que comunicamos e a gente comunica o todo instante. A gente se comunica através da comunicação expressa, falada, mas há também uma série de outras linhagens comunicacionais, dentre as quais eu destacaria a própria comunicação não verbal. E dentro da lógica da comunicação não verbal, não pense você que nós estaríamos resumidos a gestos, né, ao nosso gestual, à nossa feição. Para além disso, a roupa comunica. E nós tivemos a oportunidade de brindar vocês com um bônus, eu espero que vocês já tenham assistido, da Micheline Forte, em que ela traz a questão relacionada à imagem. A sua imagem também soma a lógica de uma excelente habilidade de comunicação e, consequentemente, de uma apresentação poderosa. A harmonização de um discurso por si só não tornará a sua apresentação 100% eficaz. Então, para além da clareza, da consciência sobre o que você comunica, tenha atenção a esses importantíssimos detalhes, mas que não são pequenos detalhes, são aqueles detalhes que fazem, de fato, toda a absoluta diferença. E dentro desse contexto de detalhes que fazem toda a absoluta diferença, tenha cuidado, então, com a sua vestimenta. Que ela esteja adequada ao propósito daquele momento. O atendimento ao seu cliente, uma palestra que você vai, logo mais vocês irão sim prosperar e ministrar. Que não seja uma palestra que você vai ministrar, mas que seja um evento que você vai participar. Tenhamos esse cuidado, essa atenção e essa harmonização. Afinal de contas, quando nós estamos, parece bobagem, mas não, isso já está também cientificamente comprovado, quando nós estamos harmonizados e alinhados, isso vai ecoar. Vai ecoar não só na forma como você se apresenta, mas na forma como o seu ouvinte vai absorver as ideias e o projeto que você propaga. E quando a gente fala em advocacia, quando a gente fala em atendimento ao cliente, sim, nós estamos falando num projeto que envolve, como nunca, especialmente nesse contexto de uma nova era que se instala, a necessidade de estabelecermos uma conexão segura sobre o nosso propósito profissional, a experiência do nosso serviço e aquilo que o nosso cliente almeja. Aquilo que para ele será essencial quando do alinhamento para fechamento de um contrato, quando do alinhamento para que se desenrolem a partir dali as ideias que devem estar postas dentro daquele contexto. E é muito importante que você tenha essa atenção. Também não posso deixar de sinalizar a importância de usarmos um português que eu posso chamar de limpo. Muitas vezes a gente confunde a ideia de que a gente passa muito conhecimento ou de que a gente transparece uma segurança a partir do instante que a gente se utiliza de uma linguagem excessivamente rebuscada. Talvez,
No passado, em escolas pretéritas, clássicas, cartesianas de direito, eu já fui, sim, instigada a usar termos difíceis na minha petição, a usar expressões e termos dificílimos quando da minha comunicação, nas sustentações, nas audiências, mas hoje, perceba que uma das grandes e elementares características de uma comunicação bem elaborada está justamente na limpeza do texto que está sendo objeto daquela expressão. Nós precisamos ser entendidos e estabelecermos especialmente uma conexão com quem está nos ouvindo, despertando o interesse. E hoje, pensem comigo, despertar o interesse de alguém não é uma tarefa das mais fáceis. Ter a atenção direcionada de alguém para nós é algo que realmente merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. E a utilização correta dessa atenção guiada para esclarecimentos, para que se prestem informações, para que se possa trazer uma baliza coerente dentro daquele contexto. E a partir do momento que as pessoas nos entendem, que a gente tem uma linguagem limpa, que nós estamos harmonizados na comunicação verbal e não verbal, como não estarmos diante de uma apresentação, sim, que muito carinhosa, mas propositadamente nós chamamos de apresentação poderosa. Porque é eficaz. Porque fica um pouco de nós na outra pessoa. Aquilo que nós desejamos é algo que você também sempre vai exercitar, lembrando aqui da minha fala. Qual o teu propósito? É o convencimento do cliente para fechar um contrato? É trazer luz para ele quando há escuridão diante de um cenário inóspito do conflito? Seria, sim, disseminar conhecimento, porque nós, enquanto advogados, podemos e devemos, inclusive, prestar esse papel de levarmos conhecimentos, trazermos novos saberes para as pessoas. Então, seria esse o propósito? Não, professora, a minha ideia é realmente disseminar base, sedimentar solidamente, o que seja. Diante desse cenário, fica fácil fazer um desenho que seja assertivo na tua apresentação. Além disso, não esqueça que um ingrediente fundamental dessa minha fala é a importância de que você conheça o seu público. E em conhecendo o seu público, você possa, então, a partir deste cenário, a partir dessa disposição, ter uma habilidade de uma comunicação mais assertiva. Ainda hoje, quando eu vou participar de eventos que envolvem a minha casa, e quando eu me refiro à minha casa, né, a nossa suprema casa, que é a Escola da Advocacia, quando eu vou me reportar, muitas vezes, trazendo alguma referência de inovação para jovens advogados. Quando eu vou fazer uma preleção para estudantes, eu quero saber, ainda que heterogeneamente e sem muitos detalhes, quem são aquelas pessoas. Seriam estudantes de que semestre? Seriam advogados com quanto tempo de carreira? Eles já conhecem profundamente ou eles não têm conhecimento algum sobre as informações às quais eu vou me prestar? Isso faz toda uma diferença. Isso vai trazer resultados que não podem ser facilmente calculados. Porque assim você se prepara para fazer esse link. De nada adianta eu trazer um discurso altamente profundo, raiz, para aqueles que estão nas primeiras linhas de teoria geral do processo. Mas, ao mesmo tempo, a minha apresentação teria tudo para ser um fiasco se eu me presto a trazer noções muito rasas para profissionais que já têm tarimba, uma carreira consolidada e que querem aprofundar clínicas concretas. Assim deve ser com você. Você vai se reunir e fazer uma palestra para condôminos?
Você, quem sabe, vai se reunir e vai falar para pessoas que pertencem a um sindicato, a uma cooperativa? Porque essas apresentações também devem compor o briefing do seu cardápio de sucesso. Professora do céu, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímida. Só de ouvir você falar, ideias bacanas, mas quando eu me ponho nessa posição, eu travo. Se você se coloca dentro deste cenário, que seja 1% ao dia, vamos começar a trabalhar as questões emocionais internas que estão impedindo você de expor as suas ideias. E que são variadas, mas que muitas vezes, inclusive, têm base lá na tenra infância, quando nós somos ensinados que não deveríamos falar com estranhos, de que a gente deveria ficar em silêncio, de que a gente não deveria, não. E dentro da construção, dentro da nossa projeção, às vezes, situações que parecem simples, porém que trazem um fundo que merecem, sem sombra de dúvidas, toda a nossa atenção. Observe, é uma apresentação escolar que um coleguinha entendeu que você, né, não teria se saído bem, às vezes uma risada, alguém que não tem aquela maturidade. Todo este cenário, todo esse arcabouço precisa ser revisitado de tal forma que você comece a fazer essa identificação interna das razões que têm impedido você. O que eu posso te assegurar é que em grande parcela dos casos, sim, você pode ser uma exceção, mas eu acredito que você vai se identificar. Em grande parcela dos casos, o que acontece é que você tem medo do julgamento. E é justamente este medo do julgamento que impede você de se expressar, de ser você, de pôr para fora as suas ideias, medo do que o cliente vai pensar, o terror, o velho terror do que o cliente vai te fazer perguntas mirabolantes que você não vai conseguir responder. E aí, inclusive, você se torna um repelente de pessoas, porque se você não se contrata, se você não tem essa interna segurança de que você é capaz, apesar das dificuldades, apesar de não saber tudo, porque ninguém sabe tudo nunca, e esse mito precisa ser afastado para tirar esse peso dos teus ombros, a virada da chave, ela vai acontecer, porque ela sempre acontece, mas ela vai tardar um pouco mais. Então, conheça o seu público. E, por falar em apresentações, tenha sempre elementos que possam revelar histórias. Quando a gente se apresenta, as apresentações, né, quando você for pensar em uma palestra, um encontro cujo plano de fundo seja realmente a prospecção de clientes, lembre de trazer histórias. Nós nos conectamos às pessoas, sobre as suas vivências. Traga situações análogas para que haja, gente, sabe aquela sensação boa que você já deve ter vivido em algum momento em que alguém chega para você e diz assim, nossa, que bom ter ouvido isso de você, eu achei que eu estava só. Ah, então tem mais alguém que passa agora? Obviamente que em se tratando da advocacia, quando a gente vai fazer referência a estas situações, a gente precisa ter o cuidado, né? O alinhamento de não lesarmos o nosso sigilo profissional. E para além de não lesarmos o nosso sigilo profissional, termos esse cuidado, essa atenção com a identificação das pessoas, para que as coisas possam caminhar da forma mais leve, mas não deixe de haver essa conexão. Essa sensação de, nossa, que bacana, eu não estou só. Nossa, que bom que você sabe que isso existe, né? Que esta situação se coloca desta forma. Então, é muito importante que você busque trazer situações análogas, situações semelhantes. Testemunhos, sim, eles muitas vezes serão o que restou. Quando digo os testemunhos serão o que restou, é que as pessoas vão fazer essa figura associativa. Isso acontece demais nas minhas apresentações. Às vezes passam anos. Doutora ou professora, eu me lembro que você usou este caso. Eu me lembro que você trouxe esta situação. É algo sensacional. Porque o nosso cérebro, ele vai
ter uma potencialidade de conexão dentro desse cenário. E repito, isso é brilhante, isso é realmente incrível. Prepare-se, conheça, conhecimento é pré-requisito, não se proponha. Se você não tiver se esforçado para estudar, isso não significa que você vai estar numa jaula, aprisionando, se maltratando, dizendo nunca vou conseguir porque eu não estudei ainda tantos livros. Faça o que puder da melhor forma que seja possível. Com as ferramentas que você tem nas mãos, começando hoje, treinando essas apresentações na frente do espelho, para que as coisas comecem a fluir, para que você exale isso para as pessoas. Muitas vezes a gente reclama tanto, a gente se queixa tanto e a gente não se dá conta, eu falo por experiência própria, que os resultados que não estão vindo para nós, eles decorrem das nossas questões, de como nós nos comunicamos internamente. Isso ecoa externamente. Da forma como nós nos tratamos, da linha que empregamos aos nossos pensamentos. Sim, não é fácil, mas há possibilidade de virar esta chave, de mudar esse jogo. Então, todas as vezes que você for se apresentar, lembre-se destas minhas recomendações, que são objeto não só de um estudo, mas também de muita experiência prática. De alguém que em algum momento se prestou a fazer palestras, sim, gratuitamente. Porque queria ser vista a jargões populares que, nossa, são sensacionais, vamos combinar, não é? O tal do quem não é visto não é lembrado. E, de fato, especialmente na advocacia, em que a gente não está falando sobre bens. Ah, professora, mas a ação envolve o irmão. Não é sobre o bem, é sobre a pessoa. É sobre pessoas. Se a gente não entende o poder dessas conexões, se a gente não entende o poder de nos apresentarmos bem, de estarmos alinhados, de termos segurança. Sim, eu tenho segurança, mas não porque eu imagine que eu tenho um cabedal infinito de conhecimentos e de que não há nada que eu não saiba. Isso, inclusive, me deixaria, acredito que, num estado doentio. Mas a humildade de entender que eu posso ir buscar este conhecimento. A força de vontade, o desejo latente de fato, fazer a diferença na vida daquela pessoa, entendendo que cada um ocupa o seu papel dentro dessa dinâmica, trazem a tudo uma magia, trazem a tudo uma possibilidade de efetiva conversão de resultados, que podem começar a partir de agora. Uma outra coisa importante, eu já falei sobre a questão do conhecimento, é que você adeque, eu também já lhe disse, a linguagem. E na área jurídica não necessariamente precisa trazer latim, citações em francês. O importante é que sejamos claros. É que você tenha sempre o cuidado de fazer a atualização, tendo em vista as dinâmicas de mudanças cada vez mais recorrentes da pauta a qual você vai se propor a falar. Então, professor, eu já conheço, eu já falei sobre isso, gente. 16 anos que eu advogo, né? Comecei em 2005 e eu estou sempre buscando checar se há algo novo. Eu estou sempre atenta à realidade que existe uma possibilidade de mudança, porque a gente também não pode chegar a um patamar de imaginar que a gente já sabe e que nós estamos diante de um cenário que é estático, quando na verdade ele é dinâmico, vivo. E precisa deste olhar de cada um de nós. Apresentem-se de forma brilhante. Impactem pessoas. Compartilhem histórias. Mas, especialmente, compartilhem as verdades de vocês. Aquilo que, de fato, você tem como a sua chama interna. Aquilo que, de fato, você tem como propósito na sua atividade profissional. E você vai perceber que cada vez mais pessoas estarão conectadas, cada vez mais pessoas estarão ligadas àquilo que você se propõe. Isso fará absolutamente toda a diferença na sua profissão.
que sim, eu não tenho dúvidas de que se você está aplicando os nossos conhecimentos, já começa a lhe apresentar resultados, ainda que não visíveis em termos financeiros, porque esse dinheiro será o resultado de um plantio, mas a colheita virá. Um beijo especial. Fiquem com Deus. Muito bom ter vocês por aqui e até a próxima.